Sonic é uma franquia de jogos japonesas criada pelo Sonic Team e produzida pela Sega. A franquia é centrada em uma série de jogos de plataforma focados em ação e velocidade. O protagonista é Sonic, cuja vida pacífica é sempre interrompida pelo antagonista principal da série, Dr. Egg. Segundo alguns jogadores, o lado negro de Sonic. O que você lerá a seguir é uma creepypasta, que são lendas modernas difundidas pela internet, por fóruns, e-mails e redes sociais. Normalmente podem ser fictícias, sem provas ou fontes confiáveis, ficando assim apenas como um conto de terror. Mas, e se forem reais? Agora vamos assistir a um relato de um jogador que diz que jogou esse jogo do amaldiçoado Sonic. Vejam e tirem as suas próprias conclusões. Era um dia normal. Tom estava em casa quando o carteiro deixa sua correspondência na caixa de correio. Ele então pausa seu jogo e vai ver o que é. Ao abrir a caixa, Tom vê que é apenas uma caixinha de CD junto com uma cartinha. Pela letra da carta, Tom acaba reconhecendo que é um amigo que havia sumido há mais de 2 semanas, Kyle. A carta, em um tom de desespero, dizia que ele deveria destruir o CD e não jogar o game. Tom estranha a carta, mas ignora os avisos. O CD? Um disco simples, apenas escrito Sonic EXE, com canetinha mesmo. Ao ver que se tratava de Sonic, Tom ficou empolgado, pois era muito fã do personagem. Ao instalar o jogo, a princípio tudo parecia normal, mas logo Tom descobriu que não era um jogo comum. Bom, ele achou estranho, mas continuou. Após isso, uma nova tela apareceu, com 3 arquivos de save game. Essa tela dos save games era muito estranha. Nuvens escuras e vermelhas, com uma música bizarra de fundo. Tom então pensou que fosse um jogo hackeado, já que essa era a melhor explicação para isso. Apesar de tudo, ele continuou e escolheu Tails. A tela ficou preta por alguns segundos e no fundo, uma risada maligna aparece. E assim começa o game, que de uma maneira muito estranha, não tinha nenhum inimigo e sempre em linha reta. Isso tudo ao som de uma música mais estranha ainda. Após alguns minutos, Tom viu algo estranho. Parecia ser um daqueles animais que são salvos no final de cada fase, porém ele estava morto. A partir daí, a coisa ficou mais feia ainda. A música ficou mais lenta e mais animais mortos aparecem no cenário. E a cada animal que Tails passava, sua expressão parecia mudar, como se ele próprio estivesse ficando triste com o que via. No final da fase, a música e os animais sumiram. Tails continuou correndo quando de repente parou e se deparou com Sonic. Tom então pensou que fosse uma cutscene. Tails estava feliz ao ver Sonic, que foi se aproximando lentamente a ele. Quando Tails chegou perto dele, ele abriu seus olhos. Depois disso, a tela ficou preta por alguns segundos e algumas mensagens apareciam na tela. Assim começa a segunda fase, onde não havia mais cenário. Tudo estava em chamas, e Tails olhava para Tom como se ele estivesse implorando para sair daquele lugar. Então, uma nova cutscene acontece. Tails cai e começa a chorar. Sonic aparece diante dele de uma maneira muito estranha, psicótico, e de repente, ele avança para cima de Tails. A tela fica preta e se ouve um grito. Após isso, novamente aparece a tela de saves, porém Tails não estava mais lá, apenas se via uma imagem de um Tails macabro. Tom então escolhe Knuckles, começa a jogar e outra coisa estranha acontece. O chão do cenário fica encharcado de sangue e Sonic aparece. Até que Tom tentou atacar Sonic, mas não conseguiu. Uma nova cutscene acontece.
Knuckles estava caindo no cenário, balançando sua cabeça. A tela fica preta. Mais uma mensagem aparece na tela e Tom ficava cada vez mais perturbado e foi logo tentar zerar o jogo, dessa vez com Robotnik. O cenário da fase não era de nenhum jogo do Sonic e após um tempo andando, ele encontra uma escadaria. Enquanto Robotnik descia, o cenário ia ficando cada vez mais escuro. De repente, Sonic aparece na tela e de uma maneira medonha, olhando para Tom, aparece mais uma mensagem na tela. Isso tudo ao som de uma risada maléfica de fundo. O jogo começa mais uma vez, porém todos os personagens estavam mortos. E após isso, o computador de Tom desliga. Então ele se depara com um boneco de pelúcia de Sonic sangrando pelos olhos. Não se sabe o que aconteceu com Tom ou até mesmo com os personagens do game. Lembrando que eu não estou fazendo uma análise espiritual aqui. Eu estou fazendo uma análise sociológica e antropológica, me baseando no comportamento humano, na intenção da humanidade. Não estou falando no quesito espiritual. Não estou entrando nesse quesito. Não ainda. Ainda que essas questões fujam das nossas convicções teológicas ou convicções filosofais ou de fé, todos nós somos livres para crer naquilo que queremos. E também devemos ser livres para manifestar nossos pensamentos, ainda que eles vão de contrapartida àquilo que o nosso próximo pensa. Claro, é muito válido lembrar que nós devemos manifestar as nossas opiniões espirituais, teológicas, filosóficas, religiosas de maneira respeitosa, porque o mundo já está cheio de guerra. Então, não vamos promover a guerra aqui entre as religiões, crenças, entre a fé. Dentro daquilo que nós acreditamos. Está correto, eu não concordo por conta disso. Tá vendo esse documentário do Tio Lu? Tá vendo aí? É rico em detalhes. É por isso que eu não concordo com tal crença. E para finalizar, antes que alguns cristãos deixem abaixo nos comentários coisas do tipo: Tio Lu, na Bíblia está escrito que luz não se mistura com as trevas. Sim, é verdade. Mas na Bíblia também está escrito que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como é que as trevas vão desaparecer se a luz não se aproximar delas? Nenhum lugar escuro vai ficar claro se uma lâmpada não for acesa. Gostaria de finalizar com uma frase de São Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Quero deixar aqui mais uma vez o meu respeito, amor, carinho a todas as pessoas das religiões. Se tem algum assunto que vocês gostariam que eu falasse aqui a respeito, deixem aí nos comentários ou então nos enviem no inbox lá da página ou pro nosso e-mail tiulucrecheobscura@gmail.com. Então até o nosso próximo encontro, amanhã aqui no canal. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.